tentaram fazer, se agora eu entendi corretamente, é meio fake. É meio fake, porque acho que eles estão tentando dizer o seguinte: se no tema do trabalho eu não aceito que haja uma sucessão de mentirosidades, bom, essa já é a primeira diferença. Né? Eu saio do ministério por causa disso, no primeiro momento. Então vocês estão dizendo que no segundo momento, em relação ao tema dos mandamentos, eu aceitaria que falasse mentira a meu respeito? De que eu abandonei as pessoas, de que eu sabia que eu era mais espiritual, de que eu sabia que deveria falar dos mandamentos e não falei? Não, porque o problema do argumento dos mandamentos não é que exatamente eu aceitaria a mentira, é que aí eu teria a obrigação de falar porque era uma informação nova. No caso, na primeira saída do ministério, na questão do trabalho, eu já tinha falado sobre a salvação. A salvação que eu acreditava, em Cristo. Então lá não fazia diferença, eu já tinha falado o básico, falado e revirado, não vou dizer de cor e salteado, mas eu vou falar assim, eu já tinha, talvez exaustivamente não é a melhor palavra, mas eu já tinha falado de uma maneira, como é que eu posso dizer? Sobre a salvação em Cristo, eu já tinha falado de uma maneira abrangente, de uma maneira talvez até bastante abrangente. Então, em relação a isso, já superava. Claro que para mim eu não aceitaria sucessão de mentiras e de qualquer forma a minha missão já estava cumprida. Pelo menos em boa parte. Se há depois novas informações, eles pegam e dizem o seguinte: não, mas aí ele deixou preso. Então agora nesse tema ele aceita que seja falado mentira. Ou seja, antes que eu falei de Cristo, ele não aceitaria que falasse sobre a questão trabalhista. Então ele tem medo dessa questão. Então agora que a gente fala que ele deixou as pessoas presas, ele aceitaria isso na nova argumentação sobre os mandamentos? Depende, mas é que aqui havia um plus, que a questão dos mandamentos era um dever. Então talvez eu tivesse. Aí que tá. Talvez eu tivesse que tolerar a mentira. Ainda também um pouco pela questão dos filhos espirituais, mas apenas, vamos dizer, conjuntamente, embora fosse mais importante a questão dos mandamentos, porque mesmo que não fosse filhos espirituais, seria bom que fosse falado, mesmo que não gerasse tanta responsabilidade, mas a questão central, para mim, maior era a questão dos mandamentos. Claro que era importante a questão da maternidade espiritual, mas a questão dos mandamentos específica. Mas agora ele aceita a mentira. Depende, porque agora tem dever. Antes eu não tinha. Então, na questão do trabalho, em relação ao argumento sobre a salvação, eu já tinha falado. Então já estava cumprida a minha missão. Se de repente não estava, eu não sabia, mas eu achava que sim. Então meio já estava. Mas na minha cabeça, praticamente totalmente. Como eu falei dessa questão de Cristo de maneira mais abrangente sobre a questão sacrificial e tudo mais. No caso de Cristo, né? No segundo momento haveria dever, então aí que relativiza. Aí eu entendo sim que possa haver a questão de eu ter a certa obrigação de, quando eu retornasse ao ministério, eventualmente tolerar mentiras. Claro que teria que ter também a questão de eu conseguir obedecer para poder proteger as pessoas. Mas haveria a questão de eu poder tolerar mentiras, justamente. Mas foi um argumento que eu falei, na verdade, eu já tinha falado isso antes. Porque eu falei, se eventualmente tiver mentira no ministério, e talvez eu até tenha o dever de suportar, mas eu vou ter que ter resistência para isso. Então não adianta cobrar antes, porque eu não consigo. Então eu tenho o dever de suportar algumas mentiras. Ok, mas eu preciso de tempo de preparo para poder suportar ataques contra a minha pessoa. Já que eu vou ter a obrigação de falar dos mandamentos. Então eu posso ser atacado, mesmo talvez aí na questão de abandono, ou que fosse. E na verdade é um argumento que eu já tinha assumido antes. Eu sabia que eventualmente isso seria falado. Ou imaginava que sim. Se não foi falado, de qualquer forma eu imaginei. Né? Que seria falado. Só que aqui o plus não é questão, mas agora o Alex, na questão dos mandamentos, ele consegue aceitar, ele tem coragem que fale mal dele, e na questão do trabalho ele não tinha coragem, então nós curamos espiritualmente. Não, porque lá poderia ter sido falado a verdade, e lá era diferente porque a minha missão já estava cumprida. Eu não tinha informação dos mandamentos. Quando tem a informação dos mandamentos, não, mas agora o Alex aceita falar uma coisa que também é grave e escandalosa. Depende, mas grave e escandalosa, aí que tá, que eu tenho capacidade de fazer a proteção dos outros em mim, e grave e escandalosa, que agora eu tenho um dever porque ainda houve uma informação nova que não foi falada. Aí talvez realmente não interessasse o fato de eu ser, vamos dizer, atacado ou não, porque mesmo que eu seja atacado e isso seja desagradável para mim, e mesmo enquanto eu não tenho proteção espiritual, mas eu teria que daí adquirir proteção espiritual, porque eu seria atacado, mas aí sim poderia haver responsabilidade, claro que haveria responsabilidade, mas eu teria tempo para tentar melhorar o comportamento para ter proteção. Então calma aí também, né? Mas poderia ser levantado o argumento sobre a responsabilização, mesmo sob ataques, já que tinha uma informação nova que eu deveria ter falado, na questão de maternidade espiritual. Então não é questão que agora eu tenho coragem de enfrentar os ataques, depende do meu comportamento.
Porque na verdade eu não tinha. Ali até 2021 eu não tinha coragem, na verdade. Né? Não era o único problema. E talvez até não fosse nem o principal. Mas era um problema grave também. A questão de eu ter medo de ser atacado, a questão de ser armadilha e tudo mais. E isso demandaria mudança, pelo menos alguma, pelo menos ligeira mudança comportamental para melhor. Só que não é só essa questão da mudança. Mas aí haveria responsabilidade mesmo que eu fosse atacado, porque eu tenho o dever de falar uma informação nova. E aí não interessa se eu sou atacado ou não. Essa é a grande questão. Né? Mas mesmo assim, claro que tem, logicamente, se eu sou responsabilizado nessa questão, mas você é atacado mesmo assim. Sim, mas eu tenho que ter um tempo para eu poder mudar de comportamento também. Mas não adianta sair cobrando. Né? E daí para eu tentar ter mais proteção, isso que eu estou dizendo. Claro, mas claro que já poderia ser feita alguma cobrança, na minha opinião não repreensível, mas agora você já tem um novo dever que você não sabia. Essa é a questão. Muda em relação à questão do trabalho, que talvez eu tivesse dever, mas eu não tinha informação dos mandamentos. Lá eu já tinha feito, eu já tinha cumprido a minha missão. Ou pelo menos em grande parte, como eu falei, de maneira abrangente. Então lá era outro contexto. O que vocês estão falando que aqui, mas agora ele aceita as mentiras na questão dos mandamentos. Claro, se eu conseguir ter mais proteção espiritual. Ok, eu posso repensar isso. E além da questão de eu ser atacado, vamos pensar que agora eu estou falando da esquerda porque eu puxei aqui a manga. Não, porque a minha camisa às vezes ela fica indo para um lado e indo para o outro, eu tenho que puxar porque senão ela fica muito incômoda, ela fica muito solta. Não vai pensar que eu não é uma mensagem subliminar em relação à esquerda. Não é. Além disso, não só a questão de eu conseguir proteger a mim e aos outros, tem a questão de que agora haveria um novo dever. Então agora não adianta dizer, o Alex tem medo da questão trabalhista. Não me interessa, eu teria um novo dever. Na época eu não tinha. Agora eu tenho. Então mesmo que fosse só para discutir, Alex, a gente vai falar da questão trabalhista de novo. Agora é diferente. Porque agora eu tenho um novo dever, que eu não sabia. Isso muda tudo. Não é nem exatamente pela questão do próprio argumento, ou do detrimento do argumento ou não. Claro que eu poderia. Daí esse argumento que eles falam sobre a questão da dor de barriga é um argumento injusto, porque a circunstância é diferente. Então eu sou cristão, para mim eu já cumpri a missão. Agora tem o argumento dos mandamentos, peraí. Então talvez, aí que tá, mesmo a questão trabalhista, eu vou ter que aguentar agora. Mas agora a dor já passou. Não interessa. Se a dor, veja bem, Benja, se a dor de barriga não tivesse passado na questão trabalhista, que eu também não sei se passou totalmente, mas vamos supor que ela ainda doesse 100%, não tivesse passado em 0%. Ela continua igual ao que estava em 2019, vamos supor. A chamada dor de barriga, que era a questão do argumento trabalhista. Se ela continuasse igual, o meu dever teria sido alterado, porque agora tem a questão dos mandamentos. Agora eu sou obrigado a aguentar o argumento trabalhista. Essa é a realidade. Em havendo maternidade espiritual. Na outra argumentação até não. Na questão de pilotagem. Ele é fake. Mas na argumentação de maternidade espiritual, sim, muda. E eu não discordo disso. Tanto que na partir do seriado criminal eu falei, não, agora eu vou ter que repensar e tal. Em outros vídeos acho que eu também comentei sobre isso. Agora eu falei, não, se eu tiver capacidade de proteção e tal. Justamente porque muda o dever. E aí eu sou obrigado a ceder nesse sentido. Falar, não, realmente. Se tem uma nova informação e o pessoal vai sentar o pau em cima de mim na questão trabalhista, se a dor fosse a mesma e eu não mudasse de comportamento, é o meu dever. Só que isso não pode ser cobrado no primeiro momento, porque eu também teria que ter uma chance de mudança comportamental. Também não adianta chegar lá no primeiro dia, 2019, que eu saí do ministério. Não, se eu descobrisse sobre os mandamentos em um dia, né? Você tem que falar dos mandamentos. Aí não adiantaria também. Aí seria desumano. Alguém até poderia conseguir, mas não quer dizer que eu vá conseguir. Então calma também, né? Não é bem assim. Então apenas para fazer essa explicação, né, que muda uma vez que você tem um dever diferente. Aí aumenta a minha obrigação de aguentar o argumento trabalhista. Eu concordo, tá certo, não posso negar isso. Mas apenas na questão da maternidade espiritual, que é o que vocês tentaram ali embutir, mas erradamente, talvez porque vocês iam forçar dizendo lá, na questão da imagem. Não, mas não é isso. Porque se fosse só a questão da imagem, eu não sei como ficaria, porque eu não teria responsabilidade. Se for só a questão da imagem, é importante. A questão da imagem é importante. Mas não seria exatamente. Porque haveria justamente aí que está o dever de se falar dos mandamentos na hipótese de maternidade espiritual. Então acho que essa mais ou menos a questão. É isso que cabe aí dizer para o pessoal, porque haveria junto, e a cobrança justamente era muito grande em relação a isso. Falei, poxa, talvez haja cobrança mesmo em relação à maternidade espiritual. Então aqui é um problema. O problema é a maternidade espiritual. Então, opa,
Então muda porque realmente há essa possibilidade de que eu deveria descobrir depois. Tanto que eu estava, em 2022, estava refletindo sobre isso. Falei, putz, mas talvez haja realmente a cobrança. Então é isso, né? Embora sim, a questão da imagem poderia fazer com que eu fizesse. Aí entra um outro argumento. Porque, mas o argumento de que o Alex abandonou em relação a saber dos mandamentos. Ok, mas aí entra o argumento da velocidade. Ué, como só são dois argumentos, e são fáceis, eu consigo fazer isso em uma pregação, talvez nem isso eu precisaria. Ali um comentário, talvez até ali no ato, talvez até eu conseguisse responder. Não tenho certeza, mas em uma pregação eu responderia. Eu não sabia que era mãe espiritual, para mim era metafórico, e eu não sabia do argumento dos mandamentos. Pronto. Isso é fácil. Só que aí que tá, se eu falo do argumento dos mandamentos, eu vou ter que trazer a doutrina dos mandamentos também. E aí isso levaria mais pregações naturalmente. Então aí sim, no argumento da imagem também, na verdade. Né? No argumento da imagem também. O abandono, mas o abandono qualificado. Ele abandonou e sabia que deveria ter falado e não falou. Entendeu? Aí sim, esse argumento me abalaria também. Mas aí que tá. Mas aí entra a minha resposta para isso é não, mas tanto que eu mesmo me pensei, vamos dizer, justamente nessa questão. Eu falava, poxa, mas espera aí, se os argumentos são fáceis, não tem tanto problema. Eu não concordo, mas aí pelo menos é uma coisa que não vai escandalizar as pessoas, talvez eu seja responsável. Foi outra ideia que eu tive. Se fosse só a questão da imagem. Óbvio que não era só a questão da imagem, porque havia a questão do dever. Na questão do dever muda tudo. Aí é pior ainda, porque daí o argumento da imagem é bem menos importante. Até porque o argumento do abandono, eu saí do ministério sabendo que haveria o argumento do abandono. Então, para mim, ele era relativo, ele não era totalmente importante, só que vocês qualificaram. Entendeu? Isso que era o que piorou, que é uma coisa que eu no primeiro momento não imaginei. Só que, aí tá, mas ao mesmo tempo havia a questão do dever, a cobrança estava na questão do dever. Não era só a imagem. Então, por isso que havia uma pressa maior. Claro que eu não queria ter também a questão da imagem no sentido de dizer que eu tinha ali abandonado pessoas, deixando de falar de propósito uma coisa que de repente deveria ser dita. Não, eu não queria isso, mas a questão não é essa, a questão é que havia também o argumento do dever. Então o dever aumentou. Então, peraí. Não, mas tem ali a imagem. Não, mas peraí, também tem. Não é só a questão da imagem, que é menos importante, mas havia também a questão de, não, tenho que falar dos mandamentos. E aí não importa, eventualmente, a questão trabalhista. Talvez aí, na questão do excessivo escândalo, você não conseguisse responder, mas dentro de uma capacidade do que eu conseguisse fazer em mudando o comportamento, sim, aí eu não posso me importar. Não, mas então, justamente isso que eu estou falando. Aí a questão da imagem é sacrificável. A questão da imagem é sacrificável. Porque eventualmente eu posso proteger e porque eu teria um novo dever. Aí nós temos que repensar realmente a questão, porque há um novo dever na jogada que não era sabido antes. E um novo fundamento de dever, porque poderia haver maternidade espiritual. Então é isso. Então não é. Porque daí eu tô falando assim, não, mas o Alex se preocupa com a sua imagem. Claro, na questão do trabalho também, mas eu precisaria de proteção espiritual para poder falar sobre isso. Né? Já que, sacrificaria a imagem dele. Claro, mas nesse caso, sacrificar a imagem eu poderia. Nesse caso, talvez, porque haveria um novo dever. Então é isso. Né? Então é mais ou menos nessa pegada aí que nós trabalhamos a questão. E é isso aí, Ivan.